Oi, amores, tudo bem com vocês? Trouxe esse vídeo de pele madura pra vocês, tá? E eu comecei limpando o rosto dela com esse tônico da Face Beauty. Limpei bem o rosto dela com ele. Depois eu vim com esse hidratante da Nivea. Apliquei com a espátula no rosto dela, pra não pegar direto do potinho, tá bom? É muito importante isso. Vim com o pincel Dual Fiber e vim espalhando esse hidratante por todo o rosto dela, gente. Deixando muito bem hidratado, tá bom? Aplico no pescoço também e aplico também nas olheiras. Sempre hidratando bem a nossa pele. Mesmo se a pele for oleosa, devemos hidratar bastante. Hidrata a pálpebra também, tá bom? Vim com esse blur mágico da L'Oreal, tá, gente? Coloquei um pouquinho na minha mão, peguei esse pincel pequenininho e vim aplicando somente nas áreas onde eu enxergo alguns poros. E, gente, vocês podem aplicar esse blur nas linhas também de expressão, tá? Porque ele ajuda a disfarçar, ele não tira as linhas de expressão, ele disfarça, gente. Maquiagem não cobre as linhas, tá bom? Vim com esse fixador da NYX para fixar bem a maquiagem nela. E vim com essa base da Bruna Tavares. Coloquei 2 gotinhas de diluidor na base, tá? E vim aplicando no rosto dela com a esponjinha úmida. Eu não uso pincel, porque o pincel ele dá um acabamento mais pesado na nossa pele. E em pele madura, gente, menos produto é mais. Quanto menos produto a gente passar, melhor o nosso resultado vai ficar, tá bom? Vem aplicando de pouquinho, tá, gente? Pra não ficar aquela base pesada. Porque mesmo se a gente aplicar com a esponjinha, mesmo ela dando o acabamento mais leve, se a gente pegar muito produto e aplicar na pele, vai ficar pesado, tá? Então, eu venho pegando bem de pouquinho e aplicando aos poucos no rosto da minha cliente. Venho com o corretivo da Visela pra fazer a iluminação já, tá? Eu não venho com nenhum outro corretivo, porque a minha mãe, gente, que é minha modelinha aí no vídeo, ela não tem, né, muitas olheiras, tá? Nesse dia ela só tava com a olheira um pouquinho funda, tá bom? E aí eu já venho fazendo a iluminação com pouquíssimo corretivo. Eu só aplico aí nas áreas onde vocês estão vendo e venho com a esponjinha, dando leves batidinhas pra esfumar esse corretivo, tá? Eu esfumo bastante aí abaixo dos olhos, tá? E não aplico uma enorme quantidade aí também pra não ficar tão acumulado. Antes de selar a pele dela, eu já vou vir fazendo contorno em pó com essa paletinha aí da Boca Rosa. Não faço contorno cremoso pra não ficar tão pesado, tá? Então, pra esse contorno pigmentar e ter mais durabilidade, né, o contorno em pó, eu faço ele sem a pele estar selada, tá bom? Aí depois que eu vou selar toda essa pele. Vou depositando esse contorno, dando batidinhas, tá? Até eu ver que chegou no resultado que eu queria e depois eu venho esfumando as bordinhas. Faço o contorno também, gente, na testa, tá? Em toda a área que a gente quer trazer a sombra, né? E que a cliente quer diminuir, tá? Sempre converso com a cliente antes e pergunto o que ela gosta, o que ela quer diminuir. Sempre é muito importante ter a comunicação. Vou vir com o mesmo contorno, com esse pincel E11 da Macrylan. E vou vir, ó, aplicando só um pouquinho na pontinha do nariz dela. E eu não vou subir até lá em cima, tá, gente? Eu só vou aplicar aí, dos lados, na pontinha, até o meio do nariz. Só pra trazer um pouquinho da sombra que a gente perdeu com a aplicação dos produtos. Não vai ser pra afinar.
Vou vir com esse blush da Max Love, tá, gente? O blush da marca é bem pigmentadinho. E aí, eu peço pra ela dar um sorrisinho e aplico na maçã do rosto dela, tá? Sempre pergunto também se a pessoa gosta de um blush um pouquinho mais marcado ou um pouquinho mais leve. Venho com essa paletinha de iluminador da Ruby Rose, com esse mesmo pincel que eu fiz o contorninho ali no nariz, né? Que eu levei a sombra ali pro nariz dela. Eu aplico um pouquinho só de iluminador, gente, no ossinho zigomático, aí onde vocês estão vendo eu aplicando. Um pouquinho aí no arco do cupido e um pouquinho na pontinha do nariz dela e ali no meio do nariz, tá bom? Não apliquem muito, porque dá aspecto de pele oleosa. Venho com esse pó da Playboy, na numeração 3, com esse pincelzinho de esfumar os olhos e aplico ele abaixo do olho dela, tá bom? Lembrando, gente, que para selar a pele da cliente ou a pele de vocês, não precisa passar uma enorme quantidade de pó, tá? Tem gente que fala que para selar a pele tem que passar bastante pó. Não tem necessidade disso, tá bom? E esse pó aí da Playboy eu indico para pele madura, tá? Porque ele é um pó bem fininho, dá um acabamento bem mais levinho na pele da cliente, tá bom? Não uso pó compacto para fazer essa parte que eu estou fazendo, porque o pó compacto dá um acabamento mais pesado. Nas partes maiores do rosto, eu troco o pincel, tá? Pego um pincel maior e aplico esse pó solto aí. E aí, depois, eu vou vir varrendo com o pó compacto. Venho com esse pó compacto do tom da pele dela, tá? Da Vult, pra varrer todo esse excesso de pó que eu apliquei nela, tá? Do pó solto da Playboy. Aí eu venho varrendo aos poucos e eu gosto de fazer isso, gente, com um pó do tom da pele da cliente pra não ficar tão branco, tá? Porque se vocês usarem um pó mais claro, né? Tipo esse da Playboy, um pó translúcido, pra selar a pele da sua cliente e vir com um pó mais claro ainda pra varrer esse pó, vai ficar um pouco mais branca, tá? Então, eu gosto de vir com um pó do tom da pele da cliente. Vem aplicando a bruma no rosto dela pra tirar esse excesso de pó, tá? Usei a bruma da Belly Angel. E eu vim com o corretivo, o mesmo corretivo que a gente usou na pele, aplicando em toda a pálpebra dela. E já vim esfumando com a esponjinha pra preparar essa pálpebra pra receber a sombra, tá? Em vez de usar uma sombra normal para fazer o esfumado, eu vou usar essa paletinha de contorno da Boca Rosa, que dá para ser usada como sombra também, tá? Pega esse pincelzinho da Felicita, que infelizmente eu não tenho a numeração dele, aplico essa sombra aí, esse marrom médio aí, no canto externo do olho dela e vou só depositando ele para depois eu vir esfumando, tá, gente? Sempre deposite e depois se preocupe em esfumar. Não vai aplicando e já esfumando, não, tá bom? Não se apavorem nessa hora. Tenham paciência. Troco o pincel, venho com o pincel maior e limpo e venho esfumando as bordinhas desse olho, tá? Somente as bordinhas, para não tirar a pigmentação da sombra que eu apliquei aí. Volto com a mesma sombra e o mesmo pincel que eu depositei e deposito mais um pouquinho dessa sombra no olho dela, tá? Só para trazer um pouco mais da pigmentação. Venho com a paleta de iluminador da Ruby Rose, com o pincel de aplicar sombra e aplico esse tomzinho aí de iluminador do meio da pálpebra dela até o cantinho interno do olho dela, tá? Aplico dando batidinhas, gente, para ele ficar pigmentado, tá bom?
Troco o pincel de novo, venho com esse pincel maior sem pegar nenhum produto e venho esfumando mais ainda as bordinhas. E eu sempre vou voltando com a primeira sombra que a gente aplicou aí no cantinho externo do olho dela, tá? Pra não perder a pigmentação e deixar tudo muito bem esfumado. Aplico um pouquinho de iluminador aí no ponto alto da sobrancelha dela. Ilumino um pouquinho o canto interno do olho dela, tá? E venho com esse lápis, que ele é pra iluminar a sobrancelha, gente. Mas eu gosto de usar ele na linha d'água, gente. Acho que fica um efeito bem bonito, ele abre o olhar. Venho com o pincel chanfrado, pego a mesma sombra que eu apliquei no canto externo, na parte superior dos olhos dela, e venho depositando bem rente a raiz dos cílios inferiores dela. Depois eu pego o pincel de aplicar a sombra, deito ele e venho dando uma arrastadinha aí nas bordinhas desse marrom, pra tirar um pouco a marcação que ficou como a gente aplicou com o pincel chanfrado, tá? Venho corrigindo a sobrancelha dela agora, penteio os pelinhos pra ficar certinho. Venho com o pincel chanfrado com essa pomada aí da Ruby Rose, tá? A Dark. E vou aplicando na sobrancelha dela, respeitando o formato da sobrancelha dela. Sempre deixando o começo por último, pra gente fazer um efeito degradê, tá? Pra começar mais clarinho e terminar mais escurinho. Venho aplicando a máscara de cílios, essa daí é da Tango. Aplico nos cílios superiores e nos cílios inferiores, tá, gente? Vocês podem aplicar antes ou depois dos cílios postiços já estar aplicado. Eu gosto de aplicar antes, tá bom? Mas vai do gosto e do jeito que cada uma aplica também. Em vez de fazer o delineado gatinho, que não vai valorizar o olho da nossa cliente, eu venho com o delineador em gel, com o pincel chanfrado fininho, igual o que eu usei pra corrigir ali o comecinho da sobrancelha dela. Pego esse delineador, aplico bem rente a raiz dos cílios superiores dela e venho com esse pincel chanfrado, que a gente usou para aplicar a sombra ali abaixo dos olhos dela. Venho com ele esfumando esse delineador no olho dela, tá bom? Para ficar bem esfumadinho, pra gente construir uma base para colar os nossos cílios postiços. Peguei os cílios, medi no olho dela, já cortei e vou vinculando com a colinha da Macrylan. Eu passo essa cola nos cílios postiços e depois que eu deixo secando um pouquinho, eu venho aplicando o meio, o canto interno e o canto externo. Venho com o delineador líquido da Vult, só para aplicar ali no cantinho do olho dela, tá? Para não ficar sem nada, pra gente construir ali uma linhazinha para unir com o comecinho dos cílios, tá bom? Para unir com aquele delineado esfumado que a gente fez nela para construir a base dos cílios. E venho aplicando o batom nela, respeitando o formato dos lábios dela, tá bom? Me desculpem pelos barulhinhos aí do fundo do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. O resultado da maquiagem foi este. Se inscrevam no canal, me seguem lá no Insta, Tamires Alves Makeup, e um beijão para todas vocês.